Existe uma parada que, se você implementar nos seus estudos em física para provas militares, provas que vão exigir um nível mais alto de física ali, tipo IME e ITA, ou até outras um pouco mais tranquilas que essas, como, sei lá, AFA, SpaceX e tal, que, queira ou não, já tem um nível de física um pouquinho mais avançado do que Enem e outros vestibulares tradicionais. Existe um negócio que, se você implementar nos seus estudos de física, vai fazer total diferença, cara. Fez na minha vida quando eu implementei isso aos 17 anos, e não foi nem eu que inventei esse negócio, não. Aprendi isso com um cara muito foda, bicho, que é esse maluco aí, ó, o Richard Feynman. Foi um dos maiores físicos do século XX, ganhou o prêmio Nobel, ele tinha ali seus 20 anos e foi convocado para participar do Projeto Manhattan, aquele que reuniu ali as mentes mais brilhantes da época para a construção da bomba atômica ali, no período ali, mais ou menos próximo da Segunda Guerra Mundial, né? Pois é, cara, o cara era muito foda. E qual que é o lance, cara? Ele, uma hora, ficou de saco cheio da física. Esse cara, beleza, um dos maiores físicos do século XX, ganhador de prêmio Nobel e tudo. Esse cara ficou de saco cheio da física. Então, cara, quem dirá você que tá aí no ensino médio, ou tá fazendo cursinho, estudando pra alguma prova militar, sei lá, e ficou de saco cheio de estudar física, bicho? Pois é, cara, quem dirá você, né? E o que fez esse cara, bicho, se recuperar? Ele realmente chegou numa época que ficou saturadaço de estudar física, começou a aprender a desenhar, mexer com arte, outras coisas e tal. Ele descreve isso nesse livro dele aqui, que é tipo uma espécie de autobiografia e tal. Mas aí depois ele retoma o gosto pela física, e isso se dá por conta de quê? É aí que eu vou chegar. Ele estava lá no refeitório da universidade onde ele dava aula, né, na Caltech, e aí ele percebe que um aluno pega um prato de plástico e joga pro outro, né, e é como se fosse um disco de frisbee, né, e aí esse disco ele vai girando enquanto ele oscila assim e tal, e o Feynman percebe isso e acha curioso, o movimento de rotação associado com a oscilação e tal, e ele senta, começa a equacionar aquilo, monta as equações, inclusive é um problema bem interessante de se resolver, exige uma física ou matemática um pouco mais sofisticada, equações diferenciais, mas é um problema legal. E aí, cara, ele resolve aquele problema e acha divertido e tal, fica feliz de ter resolvido um problema, né? Quem nunca sentiu isso quando estava estudando ali para provas militares, né? É uma sensação muito massa. E ele chega no corredor lá, procura a sala de um amigo dele, um professor também, bate lá e fala, bicho, olha que legal, resolver esse problema e tal, o menino jogou um negócio pro outro, aí o disco gira enquanto ele oscila, as equações de movimento são essas são as soluções, funciona dessa forma. Interrompemos a sua programação para dizer que você foi convocado para a Missão Feynman, o evento mais foda para você que vai fazer provas militares nesse ano de 2024. Lá a gente vai te ensinar tudo de física e matemática que você precisa fazer ao longo desse ano para você arregaçar nas provas militares. O evento é online, é gratuito, então vê se não dá mole. Vai, se inscreve aí no link da descrição. E o amigo dele para e pergunta assim, tá, mas beleza, Feynman, então, mas pra que serve esse negócio aí que você tá fazendo? Ele fala, pô, pra nada, mas eu achei divertido. Essa é a conclusão dele. E ele entra numa reflexão e se dá conta que, no fundo, cara, toda a carreira dele como físico, ela só existiu porque ele achava aquilo divertido, cara. Porque ele se divertia fazendo física, ele se encantava em compreender como a natureza funcionava e tal. E meio que foi isso que moveu ele o tempo inteiro, estudar física porque era divertido. Em algum momento ele se saturou e tal, tava mexendo com muita coisa, talvez muita burocracia, não sei, e ficou de saco cheio do negócio. E ele fala que esse foi um grande marco de fato na vida dele, e ele fala assim, cara, agora eu vou continuar estudando física, mas por aquele motivo que me motivou nessa caminhada inicialmente, que é estudar porque eu acho legal, eu acho divertido e tal. E ele fala, e eu voltei, comecei a estudar isso, aquilo, outro, e de repente comecei a mexer com eletromagnetismo, depois física quântica, depois elerodinâmica quântica e pum, quando eu assustei, ganhei um prêmio Nobel pelo meu trabalho em elerodinâmica quântica, né? Um trabalho muito relevante que ele fez, diga-se de passagem. Mas olha que louco, se divertindo, o cara fez isso se divertindo. Ah, mas ele era um gênio e tal, é diferente da quem disse, cara, a gente vai conversar sobre isso num outro vídeo aqui, mas discordo e ele também discorda disso. Acho que o grande lance, cara, é o seguinte, e aí eu falo por mim mesmo, isso fez muita diferença pra mim quando eu comecei a estudar física, depois que eu fiz um mestrado em física, e eu percebo, cara, nesses meus quase 10 anos de experiência dando aula pra turmas militares, né, e tendo tido, sei lá, dezenas ou centenas de alunos que foram aprovados no IME, no ITA, AFA, SpaceX, diversas provas militares. A maior parte deles, cara, que fazia isso em menos tempo, alunos que às vezes eram aprovados direto no terceiro ano em turmas IME e ITA, eram alunos que tinham entendido esse princípio.
que estudar por prazer, porque, cara, invariavelmente, se você gostar ou não, você vai ter que passar muitas horas estudando física para uma prova militar. O nível é mais alto, os exercícios são mais complexos, vai ser comum, gostando ou não, você gastar 30 minutos, 40 para resolver ou entender a resolução de algum problema de física. Isso vai acontecer, cara. Se você conseguir ter prazer e curtir esse processo, vai ser muito menos penoso e muito mais eficiente, cara. Você vai, com prazer, cara, estudar fim de semana dentro, feriado, vários dias, porque você tem prazer naquilo. Como eu disse, cara, isso não só deixa os estudos mais eficientes, mas realmente deixa a jornada muito mais feliz, muito mais divertida e tal. Realmente, vários alunos que eu percebo que passaram por mim, que eu tive contato, que foram aprovados no ITA, eles desenvolveram esse prazer em compreender a física, em entender as equações, o que elas querem dizer a respeito da natureza, como os fenômenos funcionam. Era muito comum até os alunos quererem ir além do que a prova cobra, o que muitas vezes é bom, porque às vezes a prova do ITA vem mais difícil ainda, ou por exemplo a prova do EFON, em anos recentes, veio super difícil e tal, então às vezes você conseguir ir até além e ter prazer de fazer isso, não só estudar para bater o ponto e cumprir o que está no edital, com certeza vai fazer muita diferença na sua caminhada, não só em termos de eficiência de estudo, de ser menos penoso, de possibilitar você estudar mais horas sem se, sei lá, cara, entristecer, né, ou sem se entediar, mas talvez isso até possibilite você ir aprofundando mais e se destacar, ficar no nível acima da galera e estar preparado para uma prova que venha talvez ainda mais complexa. Bom, é isso, cara, eu poderia falar diversas coisas aqui que eu fui colhendo e entendendo na minha experiência como professor em turmas militares há diversos anos, mas de longe essa é a mais eficiente de todas, cara. Se você aprender a ter prazer, a gostar de estudar física, isso vai facilitar demais o processo, deixar ele muito mais eficiente, dinâmico e divertido. E você poderia se perguntar, cara, mas como que eu faço isso? E se por algum motivo essa é a sua dúvida, sei lá, comenta aí, talvez a gente pode conversar disso num outro momento, mas sem dúvida alguma, um bom começo é se inscrever e acompanhar tudo que a gente faz aqui no Universo Narrado Militares. Se esse vídeo te foi útil, me conta aí embaixo e a gente se encontra na próxima.